Sejam todos bem-vindos a mais um programa de Palavras Cruzadas da nossa querida Igreja do Barreiro. Hoje as palavras vão se cruzar em torno da lição número 5, do conjunto das lições do quarto e último trimestre de 2021 e com o tema assim top, podemos assim dizer, os estrangeiros no meio de vós, outras versões, o estrangeiro dentro das tuas portas. E nessas palavras que se cruzam hoje em torno da lição número 5, estarei mais uma vez e bem acompanhado pelo nosso amado irmão Mário Oliveira. Mas antes de saudá-lo e dar-lhe a palavra, gostaria de dizer que na lição número 4 nós aprendemos que o nosso amor a Deus deve ser total, deve superar todas as afeições, todos os interesses, todos os sentimentos. E se isso for, se o amor a Deus for o fundamento da vida de cada um de nós, então estaremos em condições de amar o próximo. E entre o próximo, queridos amigos, entre o próximo e o próximo do povo de Deus está o estrangeiro. Entre o próximo, dentro do povo de Deus, estão os estrangeiros. E Deus nos pede que amemos os estrangeiros. E antes de passar a palavra ao nosso amado irmão Mário Oliveira, gostaria de dizer que, infelizmente, e com muita tristeza, há uma tendência do ser humano, pela negativa e por força do pecado, de ter um descaso, de ter um desprezo e de maltratar o estrangeiro. Mas, se nós somos filhos e filhas de Deus, é assim que nós amamos a Deus? E é assim que o adoramos? Tendo um descaso para com o estrangeiro? Benedeco, essa é uma pergunta... Sim, vou já passar. E aqui vamos saber que precisamos de amar o estrangeiro. Por que nós devemos amar o estrangeiro? Não é? Como é que devemos agir com o estrangeiro? Como é que devemos tratar o estrangeiro? Como é que devemos nos preocupar com o estrangeiro? Então, irmão Mário Oliveira, seja bem-vindo a mais um Palavras Cruzadas e vamos muito aqui... obrigado, Benedeco, muito obrigado. Eu entendo, esta lição realmente é uma lição muito interessante. É uma lição muito interessante porque, e muito atual também, quer dizer, porque hoje na nossa sociedade há um problema que as sociedades que estão, digamos, mais bem instaladas em termos sociais, em termos políticos também, aquelas sociedades mais ricas, as sociedades, nomeadamente, da nossa Europa Ocidental e da nossa Europa Central mesmo, etc., e das sociedades, enfim, americanas também, elas têm tendência a desenvolver um tipo de filosofia que é uma filosofia egoísta de segregar aquele que é estranho, segregar aquele que não tem, talvez, os nossos hábitos culturais, que não tem, eventualmente, a nossa cor de pele, que não tem, às vezes, a nossa religião, e que, por causa disso e por causa desse facto, ele é segregado e ele é escorraçado, inclusivamente, e é posto à margem. E nós sabemos que a maior parte dos países, nomeadamente até o nosso em Portugal, mas nomeadamente eu estou a falar, por exemplo, dos Estados Unidos, da América, que é um país que foi formado por estrangeiros, por pessoas que emigraram da Europa e de outros continentes, mas particularmente da Europa, e que foram para aquele continente. E lá formaram uma sociedade, primeiro, enfim, eles foram acolhidos por aqueles que lá estavam já e formaram uma sociedade que hoje é, evidentemente, uma das primeiras em termos de desenvolvimento económico e social, etc. Bom, tudo isto para dizer que hoje parece que se cultiva uma espécie de cultura ideológica que tende a segregar o outro que vem
o outro que vem marginalizado ou até inclusivamente perseguido noutros países, e sabemos o que se passa e o drama que se vivem os refugiados. Os refugiados que atravessam, por exemplo, da África para o nosso continente, que atravessam o Mediterrâneo e que, por essa circunstância, vivem depois em acantonamentos e numa situação, digamos, terrível. Ora bem, nós temos a indicação desde a antiguidade, isto é muito interessante, porque o povo de Israel, desde o seu início, desde o chamamento de Abraão para formar uma nação e para se dirigir com essa nação para a terra, para uma terra prometida, viveu num período da sua história, viveu no Egito, uma sociedade muito rica na altura, e nessa sociedade esse povo foi escravizado. E viveu uma escravatura, como estava, aliás, como foi dito, como foi predito ao próprio Abraão, que isso iria acontecer com os seus descendentes, e sabemos que os filhos de Abraão passaram por essa situação, vieram para o Egito, porque houve uma grande crise de fome, etc. E no Egito, durante 400 anos, eles viveram numa situação de escravatura. Depois foram libertados de uma forma miraculosa, conhecemos a história, através do servo de Deus, Moisés, e esse povo saiu miraculosamente das garras do Egito, do faraó, etc., através dos milagres que Deus operou. E depois, Deus vai dar indicações a este povo que vivia no deserto e vai-lhes dizer isto. Vai dizer, como nós lemos aqui em Deuteronômio, que é o assunto que nos traz hoje, vai dizer: exato. Pelo que tu deverás amar o estrangeiro, porque tu próprio foste estrangeiro na terra do Egito. Exatamente. Portanto, isto era uma lembrança. Tu lembra-te da situação que viveste, lembra-te da situação que passaste, e agora não queiras fazer aos estrangeiros que chegam a ti, aos estrangeiros que querem vir para a tua terra viver, que querem estar contigo, que se querem associar contigo, que querem fazer amizade contigo, não os trates mal. Não. Julga-os com equidade, trata-os, porque o mandamento que eu te dou é, em primeiro lugar, como nós vimos na semana passada, é ama a Deus sobre todas as coisas, não é? Ama a Deus sobre todas as coisas, portanto amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, era Hashem, era o versículo de ouro que ainda hoje os judeus carregam consigo, não é? E esse versículo dizia: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Portanto, amar a Deus abarcava todos os aspectos do ser. Abarcava o aspecto físico, o aspecto intelectual e o aspecto emocional. E, além disso, o segundo mandamento que Jesus diz que era seria igual a este, em São Marcos Jesus diz isto, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo, quem é o nosso próximo? É aquele que, enfim, de quem nós dependemos, que precisamos de favor? Não, é aquele que precisa da nossa ajuda. O nosso próximo, como vimos na parábola do bom samaritano, é aquele que precisa da nossa ajuda. E quem precisa da nossa ajuda é quem está numa situação de dificuldade. E os estrangeiros estão nessa condição muitas vezes. Portanto, isto foi uma introdução um bocadinho longa, mas desculpem, mas para nós localizarmos a razão de ser deste mandamento tão importante, para amar o estrangeiro que está dentro das tuas portas. E é um mandamento muito atual para nós hoje, para a realidade nossa, mesmo em Portugal, não é? Há outros países em que a situação, enfim, é mais, digamos, terrível e é mais angustiosa, porque de uma maneira geral, não há sempre exceções, mas de uma maneira geral, a sociedade portuguesa é uma sociedade muito mais, digamos, aberta ao auxílio ao estrangeiro. Há exceções, é claro. Mas podemos dizer isto porque eu acho que isto é verdade porque eu constato, e quando nós comparamos a nossa sociedade com outras, nós sabemos que isto é verdade. Mas nós, na realidade, por exemplo, da nossa igreja, temos que ter isto em atenção. Temos que saber olhar para aquele irmão que nos chega, que vem, que é estrangeiro, ou que tem outra cultura que não a nossa, e nós devemos saber integrá-lo, devemos saber amá-lo, porque temos essa ordem e essa responsabilidade como um mandamento evangelístico também. Exatamente. E isso aqui nos leva a Deuteronômio 10:16, onde Deus, por Moisés, disse: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Ou seja, Deus não aceita uma lealdade dividida. E quando eles decidiram adorar o bezerro, Moisés, ao quebrar, veja, irmão Mário e irmão que nos assiste, Moisés, ao quebrar a tábua dos 10 mandamentos,
quer dizer, parece algo não, como é que eu vou dizer? Parece algo assim, sem significado, mas significou aquele ato de que vocês quebraram o pacto comigo. Ao adorarem o bezerro, vocês quebraram a aliança que eu fiz convosco a partir de Abraão. Por isso, para serem verdadeiramente meus, tem que circuncidar o vosso coração, porque essa circuncisão exterior não serve. Você pode até circuncidar, é importante isso, o percurso. Mas se o vosso coração não estiver comigo, isso para mim não serve. Por isso é que vocês desobedeceram em pouco tempo. Moisés ficou no monte 40 dias, quando ele voltou, olha, então vocês não me amam de todo o coração. E se a mim vocês não amam de todo o coração, não vão amar o estrangeiro. E se não amarem o estrangeiro, também não amam a mim. E não é isso que eu quero. Não foi esse o pacto que eu fiz com Abraão. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é comigo é contra mim. Por isso, nós, para amar o estrangeiro, irmão Mário Oliveira, precisamos entregar o nosso coração a Deus. Aí veremos o estrangeiro como o verdadeiro próximo, o nosso amigo, o nosso irmão. O nosso irmão por Adão, o nosso irmão em Cristo. Muitas vezes nós vemos que no Antigo Testamento, às vezes esquecemos disto, nós temos muitas vezes a ideia que o Antigo Testamento é sempre uma parte da Bíblia legalista, uma parte da Bíblia em que se fala da guarda dos mandamentos, em que se fala das leis, em que se fala do cumprimento das regras, etc. Mas aqui vemos exatamente que Deus pede-nos não uma obrigação exterior de guardar leis, mas pede-nos o coração, isto é, pede que o amemos e pede que amemos o nosso próximo, não é verdade? Exato. E daí esta questão de circuncidar, sim, o coração. Circuncidar o coração significa o quê? Que os atos exteriores, a circuncisão era um ato físico exterior, mas a circuncisão em si própria, se não fosse feita com o intuito interior de pertencer, de estarmos com esse ato, a chegar-nos mais a Deus e a manter um sinal importante de ligação com Ele, então esse ato em si não teria valor nenhum. Exatamente. E é isso que Deus está a dizer. Então, quando Ele nos pede para amar o estrangeiro, não é para fazermos o favor não, é para o amarmos verdadeiramente. Exatamente. É para o amarmos verdadeiramente. A conversa aqui está muito boa, mas vamos fazer uma pausa, queridos amigos, para ouvir um momento musical, desta vez na voz do nosso amado Henrique Peixoto, com o título O Grande Amor. Esse grande amor que Deus tem, porque Ele nos amou primeiro, e nós devemos fazer o mesmo com Ele e com o próximo. A vossa atenção. Seu cuidado demonstrou e dia a dia
Jesus, sempre o teu grande amor, sem ele eu não consigo vencer o mal. Guia-me, pois, sempre pelo teu caminho, pois eu sei, irei aprender a amar, em ti Ama Jesus, sempre o teu grande amor, sem ele eu não consigo vencer o mal. Guia-me, pois, sempre pelo teu caminho, pois eu sei, irei aprender a amar, em ti Vamos continuar o estudo da lição, depois de ouvirmos este magnífico hino, e vamos continuar a estudar o mesmo assunto sobre o amor que Deus determinou que o povo de Israel tivesse para com o estrangeiro. E é interessante alguns versículos em que esta ordem é expressa de uma forma magnífica. Por exemplo, no capítulo 10 de Deuteronômio, no verso 17, a partir do verso 17, reparem como a entoação que é dada é esta ordem, e vem inserida neste contexto. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Isso. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiro na terra do Egito. É exatamente isso. É uma coisa extraordinária. Portanto, estamos a falar, e Moisés aqui realça quem é Deus, não é verdade? A soberania de Deus. E a seguir vem, atenção, tu deves amar o Senhor, mas não te esqueças do estrangeiro que está no meio de ti. Exato. Não é verdade? Ele, Jeová, é o Senhor dos céus e da terra, o soberano, mas ele é também o Deus dos deuses, não há outro superior a ele. Isto é apenas para realçar a magnificência de Deus, não é verdade? Ora bem, é esse Deus que não faz acepção de pessoas e que não permite que tu, Israel, sejas racista. Isto é, Exatamente. que sejas xenófobo, como agora se diz. Quer dizer, que faças acepção de pessoas. Isto é contra o princípio básico da presciência de Deus. Isto é intolerável aos olhos de Deus. Isto realmente é extraordinário, esta concepção do mandamento sobre o estrangeiro. É verdade, e dizer que ninguém vive 100% aliança com Deus, a menos que ame o próximo. E aqui o próximo, estamos a falar hoje do estrangeiro, porque Deus ama o estrangeiro, Deus faz justiça ao órfão, Deus dá roupa ao estrangeiro. Exatamente. Por que nós devemos amar o estrangeiro? Porque Deus, o Todo-Poderoso, é o Pai de todos. Porque é grande e poderoso o Deus que nos criou e que nos ama. Porque Deus não age, como disse o irmão Mário, com parcialidade. Deus defende a todos. Deus defende o pobre, o rico, o necessitado, o abastado. Deus defende a todos. Deus deu o seu Filho unigênito para todos. E por isso, nós devemos amar o estrangeiro. E tem mais, irmão Mário. Nós, há quem possa dizer, não, mas eu, desde que nasci, trabalho, vivo, estudei, faço a minha vida, eu nunca saí, nem tenho necessidade de ir aos Estados Unidos, ao Egito, a Israel. Eu aqui estou bem, eu aqui faço a minha vida e está tudo bem. Por isso, se é estrangeiro, se não é estrangeiro, isso a mim não diz nada.
irmão Mário, nós também somos estrangeiros. Como assim? É verdade. Quando ele disse, Deus quando disse para Moisés, em Deuteronômio 19, amareis, pois, ao estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Nós somos estrangeiros, porque esse mundo, apesar de que Jesus venceu o inimigo na cruz, venceu-o no deserto da tentação, ressuscitou e tem de interceder por nós, o mal ainda não está extirpado, o mal ainda não terminou. E o inimigo se arroga falsamente que o mundo está em suas mãos. Esse sofrimento que a gente vive aqui nessa terra, que não era para ser assim, nos leva numa condição de estrangeiro a todos nós. Cada um de nós tem um ai. Ai aqui, ai ali, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro, pobre ou rico, bem posicionado socialmente, estudou, tem sempre um ai. Por isso, de uma maneira geral, nós somos estrangeiros. E eu penso que, irmão, isso devia mexer conosco, porque a pátria que nós almejamos, que Deus nos prometeu, não tem separação. E não é essa que nós estamos a ver aqui. Essa é em pecado. Nós estamos ainda numa terra com pecado. E por isso Deus nos exorta a ter um coração de peregrino para uma pátria melhor. E por isso, por sermos peregrinos, não devemos desprezar ninguém. Exatamente. Muito bem. Há um assunto muito interessante nesta lição, ainda na parte de terça-feira, em que Cristo, num versículo que eu considero ser o resumo mais extraordinário do Evangelho, o capítulo 7 de Mateus, verso 12, em que Cristo diz, num resumo muito, muito importante, aquilo que é o Evangelho: portanto, tudo quanto vós quereis que as pessoas vos façam a vós, assim fazeis vós também a elas, pois esta é a lei e os profetas. Portanto, nós ao olharmos para o nosso próximo, ao ver a necessidade do nosso próximo, daquele que sofre, daquele que muitas vezes está excluído, daquele que está desempregado, daquele que é nosso irmão, mesmo na igreja, nós temos essa responsabilidade. Porque isto é a essência do Evangelho. Esta, segundo Cristo dizia, é a lei e os profetas. Porque a lei não é um conjunto, é o tal problema da circuncisão. Não é um conjunto de regras. Não. A lei resume-se a uma prática. E esta prática manda-nos Cristo dizer que aquilo que vocês querem para vós, aquilo que vocês querem, tudo quanto vós quereis que as pessoas vos façam, não é? Também se diz isto ao contrário. Não façam aos outros aquilo que não querem que vos façam a vós. Mas isto é mais incisivo, porque isto implica fazer. Não é verdade? Tudo aquilo que nós devemos querer que os outros nos façam, e nós queremos que os outros nos façam bem, naturalmente, então devemos fazer aos outros também. Esta é a lei e os profetas. Este texto de Cristo é realmente extraordinário. Depois, a seguir, há a questão da justiça, do julgamento. Nós sabemos que no antigo Israel havia uma jurisdição organizada por Deus para que houvesse justiça entre o povo. E foram criados grupos de pessoas, até por instruções de Jetro, o sogro de Moisés, não é? Grupos de 500, grupos de 100, pequenos grupos que depois tinham à frente um chefe que pudesse julgar com sabedoria as disputas que aconteciam entre o povo, os problemas que aconteciam, etc. E nessa justiça, nessas leis, há várias, aqui em Deuteronômio, há vários textos, vários versículos que se fala da justiça que se deve ter para com o estrangeiro. Exato. Não é? Poderemos ler, por exemplo, em Deuteronômio 1,16: ouvireis os vossos irmãos para fazer de justiça entre o homem e o seu irmão ou o estrangeiro que habita com ele. Sempre, nunca aqui o estrangeiro era esquecido, é muito interessante. Exato. Não perverterás o juízo, no verso 16 é a mesma coisa. Não perverterás o juízo, não farás acessão de pessoas, nem recebereis suborno, pois a corrupção cega os olhos dos juízes sábios e prejudica a causa dos justos. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Portanto, vejam bem, todos estes assuntos diziam respeito à prática da justiça. No fundo, era como hoje, enfim, os nossos tribunais, não é verdade? Os tribunais existiam daquela forma, organizados até inclusivamente e ordenados por Deus. Mas havia a indicação expressa na lei de que não poderia haver uma lei para os nacionais, para os judeus, para o povo de Israel e uma lei diferente para o estrangeiro. Não, a lei era a mesma. Não havia acessão de pessoas.
Portanto, e em Deuteronômio 27:19, por exemplo, diz: maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Maldito aquele, reparem bem, que negar justiça ao estrangeiro. Exato. É uma coisa extraordinária, realmente. É verdade. O julgamento é toda esta ideia da opressão dos fracos, dos oprimidos, dos estrangeiros, das viúvas, dos órfãos, etc., se manifesta aqui. E ao longo de todo o Velho Testamento há versículos, em Amós, por exemplo, em Isaías, em Jeremias, há versículos que ressaltam este aspecto da opressão dos pobres, que são esmagados por aqueles que lhes oprimem, que não lhes pagam o salário atempadamente. Exatamente. Tudo isso. As pessoas que têm empregados, que às vezes por serem estrangeiros, têm a tendência para os tratar quase como escravos. E nós vemos isso na realidade na nossa sociedade também, não é verdade? Isto é altamente desaprovado por Deus. Porque ao longo de toda a Bíblia, quer no Novo, quer no Velho Testamento, este assunto é frequente. Nós vemos que Tiago é um escritor também no Novo Testamento. Sim. Tiago, o irmão de Jesus, ele vai falar exatamente desta realidade, da opressão do rico, do que sonega o salário ao trabalhador, que não lhe paga o justo salário, que não lhe paga a horas, que não lhe deve, que antigamente as pessoas recebiam ao dia porque precisavam do dinheiro diariamente. Então, não deixes pôr o sol sem pagares o salário ao teu trabalhador. Não é? Isto implica realmente uma noção presente e prática da justiça que deveria existir entre o povo de Israel e todos aqueles que os serviam, quer dizer, todos os mais fracos, os mais pobres. Isto é uma coisa muito, muito, muito interessante. Exatamente. O irmão Mário se tocou na parte final aqui da nossa lição, né, da justiça. Tanto Deus exortou por Moisés que os israelitas usassem de justiça para com o estrangeiro, do mesmo jeito que tratassem ao nacional. E porque também realçar aqui que o estrangeiro, a viúva, o órfão, são pessoas indefesas, são pessoas frágeis. Então, não devemos nos aproveitar da fragilidade dos outros para nos enriquecermos, para termos tirarmos benefícios disso. Claro. Exato. Não podemos tirar benefício para nosso próprio bem da fragilidade que os outros apresentam, muito pelo contrário. E também aqui uma exortação de Tiago, né, que o irmão Mário disse muito bem, que na igreja devemos agir com justiça. E eu aqui rendo-me ao bom trabalho que a nossa igreja faz pela ADRA, de assistir muitos necessitados, muitos carenciados, não só os domésticos da fé, ou seja, o povo da igreja, mas também extensivos a todos aqueles que precisam. Aqui, louvo a Deus por isso e peço a Deus que abençoe ricamente esse plano da ADRA, da nossa igreja, não só no Barreiro, mas a todo Portugal e a nível do mundo, que não tem escondido as mãos para com os necessitados em várias facetas. Eu sou exemplo disso, sou beneficiário da ADRA e não tenho que me queixar. Por isso, para terminar a minha parte, dizer que nessa lição número 5, o estrangeiro dentro de vós, Cristo nos exorta, amigos e amigas, que não devemos admitir distinção de nacionalidade, nem hierarquia social, nem credo. Ser escriba, ser fariseu, ser americano, ser africano, todos são filhos, eu repito, são filhos e filhas de Adão. Quem fez Adão é Deus, e somos filhos de Deus duas vezes, primeiro pela criação, através de Adão, e depois pela redenção, pelo sangue preciosíssimo de Cristo, que não tem preço algum. Por isso, não usemos de distinção nenhuma, porque também nós somos estrangeiros nesse mundo cheio de pecado. Portanto, em resumo, podemos dizer, como diz a nossa lição, que a religião pura perante Deus é aquela que o apóstolo Paulo, que o apóstolo Tiago nos dizia, não é? Que a verdadeira religião é tratar dos órfãos, visitar os órfãos e as viúvas, visitar no sentido de os auxiliar, evidentemente. Nós hoje podíamos estender isto não só para os órfãos e viúvas, não é? Que era a realidade mais cruenta em Israel, não é? Porque era uma sociedade em que, de facto, as mulheres viúvas ficavam completamente desprotegidas e os órfãos também,
mas hoje, de uma forma mais abrangente, nós podemos dizer que a verdadeira religião é nós preocuparmos, é nós ajudarmos. E quando temos essas hipóteses de ajudarmos aqueles que mais precisam. E os que mais precisam são os mais vulneráveis, aqueles desempregados, aquelas pessoas que, por circunstâncias várias, e muitas vezes essas pessoas encaixam nesta designação de estrangeiros, porque são pessoas que vieram para o nosso país há pouco tempo, que não têm ainda condições, porque não trabalham, ou estão à espera do emprego, ou estão numa situação, enfim, dramática. E essas pessoas precisam de ser ajudadas e nós temos a incumbência e a responsabilidade de ajudar aqueles que mais precisam à nossa volta. E, portanto, como dizia Amós, naquele texto magnífico, portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificareis casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantareis, mas não bebereis o seu vinho, porque sei que muitas são as vossas transgressões e enormes os vossos pecados. E quais são eles? Afligis o justo, tomais resgate e rejeitais os necessitados na porta. Exatamente. Reparem, como o profeta Amós, que dizia, é uma coisa extraordinária. Amós também é um profeta em que particularmente se fala desta situação dos que sofrem por causa da opressão dos ricos, daqueles que engordaram na terra prometida, que se desenvolveram, que se tornaram possuidores de riquezas e que depois esqueceram que tinham sido escravos também no Egito. Exatamente. Pois bem, nós na Igreja podemos correr esse risco e o repto é para que olhemos à nossa volta e cumpramos a lei que nos diz que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Amém, amém. Portanto, por hoje é tudo. Foi um prazer, irmão Mário Oliveira, e aos amigos que nos assistiram, dizer que isso é sempre apenas um resumo, é um cheirinho, mas o sumo todo de laranja devemos aproveitá-lo ao longo de toda a lição número 5. Tem muito ainda para aprender, isso é apenas um resumo. Então esperamos que Deus nos use e que pelo Espírito Santo tiremos bom proveito e que sejamos 100% fiéis ao Senhor pela aliança que Ele fez com Abraão e conosco através de Cristo. Para nós hoje é tudo e esperamos nos encontrar na próxima vez. Obrigado. Muito boa noite também.